Olá, tudo bem? Feliz por estar com você aqui novamente. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, conselheira cristã e terapeuta familiar sistêmica, dando continuidade à série Família. Hoje nós vamos falar sobre o idoso e eu espero em Deus que essa mensagem fale muito, dê muita instrução para você de como lidar nessa fase mais tardia da família, quando há a presença de idoso ou pessoa da terceira idade, como queira chamar, ou pessoa da melhor idade, ou você é essa pessoa, mas que Deus te dê muita graça e sabedoria de vivenciar esse novo ciclo, que é um ciclo maravilhoso também. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, eu te agradeço pelo meu irmão e minha irmã que está destinando esse tempo para meditar um pouco sobre a sua palavra. Eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo venha sobre ele, sobre essa casa, e traz, Senhor, a palavra revelada, a palavra profética. Em nome de Jesus, seja proibido agora qualquer interferência do mal, e declaro que Jesus Cristo é o Senhor dessa gravação, dessa transmissão, desse recebimento dessa palavra. Envia os teus anjos assessores para nos auxiliar nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 91:16 diz assim: Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Abundância de dias, então, não significa problema, significa bênção. Deus dá de presente para você a sua velhice, olha só. Abundância de dia, você vai viver muito tempo. E isso tem a ver com bênçãos de Deus. O número de idosos tem crescido a cada ano. Dados da OMS, Organização Mundial da Saúde, afirmam que até o ano 2050 haverá 2 bilhões de pessoas com mais de 60 anos no planeta Terra. 2 bilhões. O IBGE fez uma pesquisa e constatou que o número de pessoas com mais de 60 anos dobrou nos últimos 20 anos. Hoje são 23 milhões de brasileiros com mais de 60. A abundância de dias não pode ser vivida como um problema, mas como um resultado da promessa de Deus. Esse número de idosos que dobrou tem a ver com vários fatores, né? Então, hoje nós vemos muito a questão da medicina preventiva, por exemplo. Os complexos vitamínicos, exercícios físicos que estão sendo divulgados. Existem academias que, a princípio, atendiam uma demanda de jovens, preocupados mais com estética corporal. Hoje você pode entrar em qualquer academia, praticamente todas, você vai ver uma demanda de pessoas maduras, pessoas com mais de 60, ali se exercitando. Por quê? Porque os médicos estão indicando, as pessoas estão tendo mais consciência e tudo isso colabora para a sua longevidade e para você ter uma velhice de qualidade também, né? Não adianta ter muitos anos em cima de uma cama, muitos anos doente. Então, esse número dobrado tem a ver também com pessoas de terceira idade que estão ativas, que trabalham, que estudam, que está fisicamente bem, né? Tem um problema ou outro, mas conseguem ter uma vida boa, né? Uma vida tranquila, normal. Tem a nossa parte, né? Como é que você está se alimentando, você está se exercitando, está tomando sol, está tomando água, está buscando dormir o tanto de hora que é necessário? Tudo isso vai interferir no seu funcionamento, né? Fisiológico e psicológico também. Na fase do envelhecer, o papel da família também muda. E vai ser necessário buscar meios de convívio que proporcionem interação com os idosos. Meios de convívio que proporcionem interação com os idosos. O que eu quero dizer com isso? Não é automático, ok? Às vezes você vai ter que buscar meios de interagir com esses idosos por vários motivos.
A grande diferença entre as gerações, a comunicação, os interesses, os assuntos, tudo isso você vai precisar buscar uma forma de interação. Caso contrário, esse idoso vai ficar igual uma velhinha que eu escutei falar um dia. Ela falou assim: eu pareço um abajur na casa, lá da sala. Eu fico lá sentada no canto, ninguém nem percebe minha existência, né? Às vezes fazem algum programa de sair comer uma pizza e esquecem de mim. Tá dentro de casa todo mundo conversando entre si vários assuntos e eu não consigo acompanhar, eu não tenho assunto para falar, né? Então, às vezes, o idoso, isso cabe para você que tem mais de 60, que está me ouvindo. Existem armadilhas que é necessário você observar para não cair nelas. Por exemplo, o saudosismo. No meu tempo era melhor, no meu tempo era assim, era assado. Você pode contar muita coisa sobre seu tempo, que eu tenho certeza que foi muita coisa legal, né? Existe uma cidade aqui em São Paulo que eles têm um programa de arquivo histórico e eles chamam, como é uma cidade que foi construída por imigrantes italianos, eles têm um programa de contação de histórias. Então eles chamam os velhinhos, as famílias antigas, ir lá e contar a história, como é que foi a chegada, como que era o estilo de vida, o fogão a lenha que tinha, as programações que tinha, o papel da igreja ali naquele contexto, o que se fazia, o que se plantava, qual era a principal atividade, quais eram os costumes, os clubes, as reuniões, como que era a praça, né? Então, isso é muito bom. Uma geração conta a outra as bênçãos do Senhor, né? Isso é uma coisa, é ótimo. Agora, quando você começa a rejeitar o presente e começa a fazer comparações e falar: só no meu tempo que tinha música boa, agora não tem mais. Só no meu tempo que as pessoas tinham educação, agora não tem mais. Só no meu tempo que a vida era boa. Só no meu tempo que a maçã tinha sabor, agora não tem mais, né? O tomate tinha sabor, agora não. E você começa a ser saudosista, você começa a deixar de interagir com quem está ali, né? É natural a gente mais velho começar, ouve algumas músicas e de repente lembra das suas músicas da sua juventude. A nossa juventude foi a idade de ouro, a idade maravilhosa, a idade que a gente estava descobrindo o mundo, a idade que a gente fazia 1000 coisas e não se cansava. Ainda tinha gás para fazer mais 1000, não era assim? Então, tudo que está linkado com aquela idade nossa, parece que foi a melhor coisa do mundo. Por isso que a gente ouve algumas músicas e, nossa, aquelas músicas lá que eu ouvi eram tão lindas, agora não tem igual. Não tem igual, porque você não é igual ao que você era lá na juventude. Mas para esses jovens de agora, essas músicas que estão tocando é o máximo. E são elas que vão ficar na recordação deles. Quando eles estiverem lá com 60, 70 anos, vão lembrar dessas músicas e falar: aquilo que era música boa, né? Então, o saudosismo ele é tão relativo porque está linkado com a nossa juventude ou a nossa infância. Tem gente que tem muita recordação boa da infância, né? Então, a gente fica achando que agora é pior. Mas vamos pensar, será que é mesmo, né? O tempo, se perguntar assim, que tempo você gostaria de viver? Eu digo, eu gostaria de viver nesse tempo que estamos agora. Esse tempo que estamos agora tem anestesia, se você vai fazer cirurgia, você vai arrancar um dente, hoje em dia nem se arranca dente, né? A gente faz tratamentos aí, tem tanta coisa moderna. É muito raro chegar no ponto de ter que arrancar. Mas se tiver que arrancar um dente, tem anestesia, né? Tem um monte de recursos para viver, tem luz elétrica, você abre a torneira, sai água de lá, não precisa ir com o balde pegar água no poço, né? Tem tantas coisas, tem carros maravilhosos, você entra no carro, tá um calor de rachar lá fora, você tá no seu arzinho condicionado, você tem música para ouvir, o trânsito tá ruim, mas você tá ouvindo umas músicas legais.
Tem tantas coisas boas. Isso aqui que eu tô falando com vocês, esse computador, né? A máquina de escrever era tenebrosa, porque um erro que você cometia, você perdia a folha inteira, tinha que começar tudo de novo. Aqui não, você vai e volta, dá um del aqui, dá um delete aqui e resolve tudo. Tantos recursos, né? Posso falar com você e esse vídeo está indo para vários lugares, tanto dentro do Brasil quanto fora. Tenho tido comentários, pessoas dando um retorno. E antes não tinha nada disso, né? Tinha que passar um telegrama para alguém que demorava, uma carta demorava meses para chegar do lado de lá do oceano. Então tem tanta coisa boa hoje, né? E é assim, tem coisa má? Tem. Ai, é muita violência. Será que não tinha violência lá no século XIX? Que é mais violência do que no período da Era das Trevas, chamado Era das Trevas, período da Idade Média. Pessoas morriam por conta de religião, inquisição, nada podia ser feito, tudo era ruim, tudo, nada prestava. Se você descobria alguma coisa, você tem demônio. Não tinha violência naquela época, né? Então, todas as épocas, a década de 20, quem é dos Estados Unidos vai saber disso, década de 30, 40, os gangsters, né, as máfias lá de Chicago e de outros lugares, Nova York, que era tenebrosa. Então, todas as épocas, irmãos, tem coisa boa e tem coisa ruim, todas. Obviamente, esses últimos tempos, muita coisa está piorando por conta, inclusive, da volta de Jesus. Já está no Apocalipse, está escrito na Bíblia, a ciência ia se multiplicar, realmente se multiplicou, né? Coisas que se descobriu nos últimos 100 anos, 150 anos, foi muito, muito, muito maior do que o que se descobriu nos 5.000, 6.000 anos de história humana registrada. 6.000 anos, mais ou menos. Então, em 100 ou 200 anos, foi feito coisas que naqueles 4, 5.000 anos não se fazia. Então, nós temos que agradecer a Deus o nosso tempo e agradecer e viver. Basta cada dia o seu mal, né? Viva o presente. Tem coisa ruim, tem muita violência, aumentou a heresia, o amor de muitos ia se esfriar. Tudo isso é profético e a gente já sabe que ia acontecer porque estava escrito na Bíblia. E Jesus fala assim: como vai ser os últimos tempos? Perguntaram para ele: quando vai ser a sua volta? Jesus não falou quando ia ser, mas ele disse assim: vai ser como nos dias de Noé. Casam, se dão em casamento e tudo mais. E a vida segue, e daqui a pouco Jesus chega e volta. E nos dias de Noé, a corrupção, a imoralidade, a perversão chegou num nível que toda aquela civilização foi destruída. Vai ser como nos dias de Noé. Então, claro que esse tempo agora não é tempo fácil, não. São tempos difíceis. Mas olhando a nossa rotina e a nossa presença com Deus, você precisa redimensionar isso e sair do passado, sair do saudosismo, né? Por outro lado, você que é jovem, mais jovem, você que tem lá seus 40 anos, é um adulto, tá diante de um idoso que é saudosista, não precisa dar corda para ele, mas você precisa ouvir um pouco, né? E dar a ele outras propostas, fazer outro tipo de coisa que dê alegria para ele. Os filhos devem ter consciência sobre o bom trato com os idosos. Bom trato com todo mundo, faça com os outros o que você quer que te façam. Lá em Mateus 7,12 fala isso, né? Mas com os idosos, principalmente, às vezes você esquece das limitações dele, né? A turma do milênio que nasceu nos anos 2000 para cá, às vezes esquece que você está lidando com alguém que nasceu numa era que não tinha computador.
e de repente você fala de um jeito tão automático coisas óbvias para você, parece que as crianças nasceram já sabendo onde que está a tecla de entrar, de mudar, parece que já sabe. A pessoa que não nasceu nessa geração, ela é mais lenta para aprender algumas coisas. E às vezes você não tem paciência, né? Então, considere isso. Vivemos em constante movimento e a família também, sempre. A estagnação gera problemas. Querer ficar preso Acho que travou um pouquinho. Vivemos em constante movimento e a família também. A estagnação gera problemas. Então eu preciso reconhecer, ter discernimento da mudança de ciclos da vida e não esperar que tudo seja igual como era lá no começo do casamento, lá no começo da formação da família. As coisas mudam. É importante entender esses ciclos para melhor adequação às circunstâncias que cada um deles traz para nosso viver. É necessário a gente ter sabedoria para deixar as coisas que para trás ficam, como está escrito em Filipenses 3:13, e viver o presente, basta cada dia o seu mal, Mateus 6:34. O modo como a família lida com essa fase varia de acordo com os padrões familiares anteriores desenvolvidos, para manter a integração e a estabilidade. Então, se não tinha diálogo, se era só briga, nessa fase também é possível que muita coisa vai ficar difícil. A maneira de lidar depende do modo como o sistema familiar vivenciou as fases anteriores. A capacidade de adaptação para ajustar-se às perdas também tem que ser considerado, haverá perdas, e as novas experiências. A família como sistema, ela enfrenta desafios importantes de adaptação na terceira idade. Mudanças como aposentadoria, viuvez, ninho vazio, condição de avós e bisavós, doenças e outros aspectos requerem o apoio familiar, o ajustamento às perdas, reorganização e reorientação, inclusive fisicamente. Às vezes a casa vai precisar se adequar à presença de um idoso. Corrimão no corredor, nos banheiros, vai tirar os tapetes. Um tapete inofensivo pode se tornar uma arma letal, né? Quando um idoso cai ali. Então a gente precisa ter a realidade de que tudo precisa ser mudado e adequado, e a vida segue e vai ser tudo bem e vai trazer novas alegrias. Com a idade, também ocorre maior incidência de psicopatologias. Não quer dizer que você ficou velho e vai ficar doente, mas muitas coisas podem acontecer e por isso mesmo é bom você ser um adepto da medicina preventiva, né? Pode acontecer depressão, ansiedade, doenças cerebrais orgânicas. Muitos transtornos estão associados à dificuldade na adaptação familiar, necessária para as transições do estágio tardio de vida, né? A depressão, por exemplo, às vezes você pode ficar deprimido por não aceitar a sua idade ou não aceitar que seus pais estão bem velhos e agora você tem que dar uma assistência um pouquinho diferente. Não aceitar que um dia eles vão embora, por exemplo. A vida naturalmente é assim. Aceitar o curso do rio é a melhor coisa que você tem a fazer, né? Aceitar que você não é mais o garoto de 20 anos que você foi, vai te ajudar muito a você se adequar à sua fase de vida hoje e tirar o maior proveito possível dela. A alegria pode nos acompanhar desde o momento que fomos gerados no útero da mãe até o nosso momento de partir com Cristo, e lá a alegria será completa, né? Não é a idade que determina a fase de alegria ou tristeza. O ninho vazio, quando os filhos saem de casa e o casal volta a ter de se relacionar entre si, já não tanto exercendo paternidade e maternidade, e sim viver uma vida a dois.
reacender o romance, se reconhecerem, se olharem, como está a nossa vida, para onde estamos indo. Isso causa mudanças que precisam ser ajustadas emocionalmente. Por outro lado, nessa fase eles podem se tornar avós, iniciando um novo papel em suas vidas, né? Um papel muito rico, muito maravilhoso. Ao mesmo tempo que essas mudanças estão acontecendo, os pais desse casal estão mais velhos e muitas vezes ficam dependentes e outras atividades passam a ser necessárias. As novas dinâmicas podem trazer um momento de oportunidade para se exercer novos papéis também para crescimento pessoal. Ou, caso contrário, se você não tem uma mente assim, uma mentalidade de novos projetos, vamos seguir a vida, vamos fazer coisa boa com o que nós vivemos aqui, pode ser um tempo que você vai sentir algo penoso, com sentimento de vazio, de depressão, de desintegração, né? A família no estágio tardio de vida depara-se com reforma, vazio profissional, se aposente, o que eu vou fazer, né? É importante você já ter um projeto, você que está trabalhando, comece a orar a Deus e peça ao Senhor, Senhor, me dá um projeto para o pós-aposentadoria, o que eu devo fazer? Talvez o seu projeto seja, eu não quero fazer nada, porque eu trabalhei a vida inteira, e eu não quero fazer nada. Eu quero ficar em casa, dormir até tarde. Os 2 ou 3 primeiros meses, pode ser que você vai ficar muito bem nisso, né? Depois começa a vir um vazio. Qual o significado da sua vida? Por que o Senhor está dando os dias de vida para você, né? O pós-Covid fez a gente refletir sobre isso. Muitos de nós perdeu pessoas novas. Tive amigos que morreram muito novos. E aí a gente fica pensando, bom, se eu não fui, é porque Deus ainda tem um plano comigo aqui na Terra. Então eu quero continuar fazendo tudo que o Senhor quer que eu faça. Pense sobre isso, né? A família no estágio tardio pode trazer alguma tensão, principalmente o casal, né? Porque às vezes se perderam no caminho, então é hora de se rever e se encontrarem e voltarem a ter comunhão e dar acolhimento um ao outro. Nesse estágio, as perdas são previsíveis, mas a mais dolorosa é a perda do cônjuge, porque o cônjuge é o relacionamento mais próximo que você pode ter, tornando-se mais difícil a tarefa de reorganizar a vida sozinho. Podem haver transições imprevisíveis nessa fase, por exemplo, divórcio, doença ou morte de entes queridos, mudança de domicílio, desemprego, incapacidades físicas e psicológicas, mudanças de hábito e estilo de vida e etc. E tudo isso pode causar estresse e vai exigir de você uma adequação. Essa fase deve ser amparada pelas gerações mais novas que poderão contribuir para a qualidade de vida desse estágio mais tardio. Tem algumas limitações da terceira idade que é importante você refletir sobre elas para tentar adequar da melhor maneira possível. Então, limitações sociais, econômicas, físicas, psicológicas e até mesmo espirituais. Geralmente, na terceira idade acontece a aposentadoria e nesse período a pessoa pode sim cair em depressão em virtude da sensação de inutilidade. Temos um exemplo bíblico que Samuel em sua velhice sentiu-se rejeitado pelo povo e sofreu profunda tristeza, mas Deus mostrou a ele uma nova perspectiva dos fatos, lá em 1 Samuel 8, de 1 a 9, você vai ler sobre isso. Geralmente, essa fase há uma queda no poder aquisitivo também,
E aí também biblicamente o Senhor nos dá uma palavra: não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabando a minha força. Salmo 71, 9. Em Eclesiastes lemos sobre o fato de perdermos a robustez, Eclesiastes 12, de 1 a 9. E aí vem a canseira e o enfado, Salmo 90, 10. A visão fica prejudicada, Gênesis 27, 1. E o vigor vai desaparecendo, Gênesis 17, 17. Né? Antes que você desligue esse canal e, ai meu Deus, que tristeza, quanta coisa triste. Antes que você desligue tudo isso, o que eu tenho a dizer para você é o seguinte: se o Espírito Santo habita em você, um novo vigor pode vir sobre você, é promessa de Deus. Lembre da unção de Caleb e da unção de Josué, né? E outra coisa, a perspectiva quando se fala de idoso aqui. Hoje, 60 anos de idade não é o mesmo 60 anos que uma pessoa da década de 30, de 40 tinha. 60 anos de idade você pode estar em pleno vigor, fazendo academia, fazendo faculdade, novos projetos, liderando um grande ministério, liderando uma grande empresa, sendo um grande político, né? Pode, essa figura, essa descrição do envelhecer desses versículos, hoje nós podemos aplicar muito mais tardiamente, né? Depois dos 80, 90 anos, e olhe lá, tem pessoas com 90 anos que estão muitíssimo bem, eu conheço pelo menos duas. As motivações emocionais de um idoso não são as mesmas de um jovem, então nós precisamos nos adequar também os interesses, as motivações, para que esse idoso da casa seja realmente acolhido, né? Há uma questão também espiritual, tem muitos idosos que se desanimam espiritualmente, principalmente aqueles que exerceram lideranças, né? É importante você que é líder, que é pastor, ou é líder de algum líder de mulheres, né? Líder de um seminário, e de repente está chegando a sua época de aposentar, né? De parar. Você já percebeu, você já sentiu que o Espírito Santo já está falando isso. É uma questão de preparo também. Senhor, me dá graça para eu passar esse legado para a pessoa certa e você ter a humildade de realmente entregar essa liderança. E entender que não é que você agora ficou inútil, não, você é o super conselheiro que tem para aquele jovem que está pegando a liderança. Você é o conselheiro da igreja, você vai ser a pessoa que vai ajudar a esse legado ir para frente, para as próximas gerações, né? Não entre em depressão, em nome de Jesus, tenha sabedoria para envelhecer, peça sabedoria para envelhecer e o Senhor vai te dar. Tem muitas possibilidades para a terceira idade. Uma delas é auxiliar na educação dos netos, não assumir os netos como filhos. Responsabilidade da educação dos filhos é dos pais, mas você que é pai e mãe, ou mãe, né? Você pode auxiliar em muitas coisas nessa educação dos netos. Manter o contato dos avós com os netos beneficia a ambos. Os idosos têm muitas lições de vida para transmitir. Voltando também àquele exemplo da cidade que eu te falei que tem um arquivo histórico, que os idosos vão lá e contam suas histórias, também tinha na biblioteca a hora da contação de histórias. E às vezes idosos iam lá contar histórias, pegar um livro de história, historinha infantil e contar. E isso fazia muito bem, ou então contar mesmo sobre a vida. As crianças começam a perguntar coisas e eles vão contando como que era, como que você fazia assim, assado. E aquilo lá fazia um bem tremendo para o idoso e para as crianças, né? Porém, devemos lembrar que a responsabilidade da criação e educação dos filhos é dos pais e você não pode sobrecarregar os avós. Não pode, né?
Noemi teve uma vida cheia de dores, mas em sua velhice foi consolada com a chegada de seu neto do coração. Ruth 4, 13 a 17, né? O idoso, ele também já está apto para exercer uma função maravilhosa que é a do aconselhamento, porque ele já conseguiu um repertório grande de experiências, de bagagem de conhecimento dentro de si e vai ajudar os outros. Promover situações para que os jovens busquem os idosos como conselheiros. O conselho dos mais velhos é algo muito especial. Roboão perdeu boa parte de seu reino porque desconsiderou os conselhos dos idosos. Você vai ler isso em 1 Reis 12, de 1 a 15. Em especial aqueles idosos que antes ocuparam cargos de liderança, poderão se realizar como conselheiros. Os anciãos, que é o jeito que a Bíblia chama os idosos, ajudaram em Israel e na igreja primitiva na orientação dos negócios do reino de Deus. Êxodo 4, Êxodo 19, você vai ver sobre isso. Eles podem ajudar na intercessão e no voluntariado. Na intercessão da igreja, os idosos podem contribuir tremendamente. A idosa Ana não deixava o templo, Lucas 2, 36 a 38. É importante entender que muitos idosos sentem-se inúteis e muitos procuram algo para fazer, não pela remuneração financeira. E aí, muito trabalho de voluntariado pode ser apresentado a eles. Você pode promover várias atividades que trarão a eles grandes satisfações emocionais. Visão bíblica da terceira idade. A Bíblia nos orienta sobre a importância de se respeitar os mais velhos. Levítico 19, 32 diz assim: fiquem de pé na presença das pessoas idosas e as tratem com todo respeito. Honre, respeite, né? Não zombe, não critique. Não vai dar uma de professor e ficar ensinando tudo para eles como se você fosse o dono de toda a verdade. Até para ensinar e corrigir um idoso tem que ser com respeito. Paulo aconselha a Timóteo: não repreendas asperamente ao homem idoso, mas exorta-o como se ele fosse seu pai. Tenha respeito. 1 Timóteo 5:1. É um privilégio e bênção viver na velhice. Lá em Isaías 65, 20 e 22 diz assim: nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço, e não chegar aos 100 será uma maldição. Vocês construirão casas e morarão nelas, farão plantações de uvas, beberão seu vinho, não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem de seu vinho. O meu povo viverá muitos anos como as árvores, e todos terão o prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Eu libero esse versículo como uma palavra profética na sua vida, em nome de Jesus. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer antes dos 100 será morrer moço. E o que está dizendo aqui, né? Que você vai viver até 100 anos, mas vai viver plenamente, vai curtir a sua vida, a sua casa, sua vinha, né? Aquilo que te dá alegria, as suas atividades. 100 anos com saúde, com graça, com vigor e com sabedoria. Libero essa palavra sobre sua vida em nome de Jesus. Os velhinhos e as velhinhas com as suas bengalas na mão vão sentar nas praças de Jerusalém. Zacarias 8:4, ou seja, vão sair, vão passear, vão sentar na praça, vão curtir os amigos, vai curtir as bênçãos que Deus te deu. Você não será um velhinho doente. Eu estou liberando a palavra de saúde, de vida plena para você, até no mínimo 100 anos, porque aqui está dizendo que 100 anos ainda é moço, né? Quem morre com 100 morreu novo, então no mínimo até 100. A família deve tratar seus idosos com honra. Levítico 19:32 diz isso, né? Diante das cãs, te levanta os cabelos brancos, né? Te levantarás e honrarás a face do velho e terás temor do teu Deus. Eu sou o Senhor. Toma cuidado como você lida com
com os velhos, com os idosos, né? Tenha honra, dê honra a eles. Quando honramos e cuidamos de nossos pais, estamos servindo a Deus também. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5:3. A família deve valorizar os idosos pelo que eles são e não pelo que eles podem fazer. O comportamento da família, algumas coisas importantes, né? Não impedir as segundas núpcias, sustentar os idosos quando necessário, assessorá-los nos cuidados médicos. E quando honramos e cuidamos de nossos pais, estamos servindo a Deus também. A família deve valorizar os idosos pelo que eles são. Em nome de Jesus, cuidar dos idosos é uma responsabilidade cristã. Eles enriquecem nossa vida e nós devemos tê-los como exemplos. Chegaremos com a bênção de Deus à velhice também, não se esqueça disso. Então, desde já, entregue sua vida ao Senhor para você dar muito fruto, para você ser conselheiro sábio, amigo leal dos mais novos, em nome de Jesus. Agora, para você que é idoso, bem idosinho mesmo, né? Aqui, Tito 2 está dizendo assim: exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, sãos na fé, no amor, na constância. Mulheres idosas, semelhantemente, sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine as mulheres mais novas a amarem os seus maridos e filhos, a serem moderadas, castas, operosas, donas de casa, bondosas, submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Tenha uma conduta que ensine os mais novos. Mulheres idosas, tenham uma conduta que ensine as mulheres mais novas. Muitas se casam sem experiência nenhuma e cabe a você também ensiná-las a viver, a ser mãe, a ser esposa, a cuidar de uma casa, né? Você deve reconhecer que na velhice Deus vai sempre fartar você de bens e vai renovar as suas forças. Está escrito em Isaías 40:29, dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Na velhice você pode ser cheia com o Espírito Santo, Joel 2:28. Não viva no passado, nem seja saudosista, tenha sonhos, tenha projetos. Caleb, com 85 anos, tinha projetos ousados. Moisés liderou o povo com 80 anos. A velhice não é um fardo, é um privilégio, uma bênção de Deus. É importante você manter uma vida ativa, manter a mente em constante reciclagem, mudando, aprendendo coisas novas. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. O Salmo 92:14, que você guarde esse salmo no seu coração. Muitas pessoas passam a vida imaginando que nunca envelhecerão. Então, quando chega a meia-idade, começam a entrar em crise existencial. Depois que passam dessa fase, alguns caem em amargura por terem perdido o vigor e a beleza da juventude, e então se entregam a uma vida sem perspectiva. Alguns tornam-se amargos, antissociais, depressivos, mas com Cristo não é necessário encarar a velhice com pessimismo. A terceira idade não é o fim de uma existência, mas o início de uma nova etapa com novas experiências, e é uma fase que o cristão poderá dar muitos frutos. Amém? Até a próxima semana com Jesus sempre. Beijo no coração e eu conto com você para divulgar, dar o like, fazer comentários e encaminhar para todos os grupos que você conhece, principalmente esse episódio para as pessoas mais velhas. Encaminhe para elas e encaminhe para os jovens que têm idosos dentro de casa. Em nome de Jesus. Beijo no coração.